Olá, sou Daniel Venturini e neste vídeo eu vou falar sobre a coisa julgada. Você deve se lembrar da garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, segundo a qual a lei não pode retroagir e prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas em termos processuais, o que vem a ser esta coisa julgada? Ela é uma qualidade que se atribui ao julgamento de mérito. Não é um efeito, mas sim uma qualidade que vai se atribuir aos julgamentos de mérito no sentido de imutabilidade. E esta imutabilidade, ela é necessária por uma questão de segurança jurídica. Vejam, existe o livre acesso ao poder judiciário e todo aquele que busca tutela jurisdicional, ele busca o quê? Uma solução definitiva para o seu conflito de interesses, para o seu caso concreto. E esta definitividade ela vai acontecer através desta coisa julgada. Portanto, esse seria um conceito de coisa julgada. E a partir desse conceito nós podemos desenvolver o tema no sentido de que vai existir a chamada coisa julgada formal e a coisa julgada material. Então vamos lá. O que vem a ser a coisa julgada formal? É a imutabilidade do julgamento decorrente da impossibilidade de se interpor recurso em face dessa decisão judicial que foi proferida. Seja porque a parte interessada já esgotou todos os recursos possíveis, ou seja, nós estamos falando do esgotamento recursal, seja porque a parte interessada não recorreu no momento oportuno. De uma forma ou de outra, se chama coisa julgada formal esta impossibilidade de recorrer. Portanto, ela está dentro, ela é inerente ao próprio processo. Só que nós temos a coisa julgada material. E o que ela significa? É a impossibilidade de se discutir aquela matéria no próprio processo ou em outros processos. Portanto, seja a coisa julgada formal ou material, a ideia que deve ser guardada é de imutabilidade que está relacionada à segurança jurídica. Então nós já vimos o conceito e acabamos de diferenciar coisa julgada formal de coisa julgada material. O que eu quero fazer agora é apenas destacar alguns artigos do Código de Processo Civil. Vamos lá. O primeiro deles é o artigo 502. O artigo 502 diz o seguinte: denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Vejam, o que chama atenção no artigo 502 é que ele não faz menção à sentença. E normalmente as pessoas associam coisa julgada à sentença. Mas, na verdade, a coisa julgada ela vai acontecer em face das decisões de mérito, dos julgamentos de mérito. Então, eu posso estar falando de sentença, acórdão, decisão monocrática e decisão interlocutória. Na sequência, nós temos o caput do artigo 503. O que ele diz? A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Vejam, o caput do 503 demonstra a força da coisa julgada. Uma vez que a questão objeto de julgamento se torne imutável, aquele julgamento ele passa a ter o quê? Força de lei para regulamentar aquele caso concreto. E no mesmo artigo eu também gostaria de destacar o parágrafo 1º. O parágrafo 1º ele faz o quê? Uma relação da coisa julgada com as chamadas questões prejudiciais. Então vamos lá. Quando alguém ajuiza uma ação e formula um pedido, é este pedido que vai ser objeto de julgamento. Porém, existem algumas situações em que, para que eu possa julgar o pedido formulado pelo autor, eu tenha que decidir antes uma questão que lhe seja prejudicial. Um exemplo para ficar mais gravado na memória de vocês. O autor alega um determinado direito
e para comprovar a existência deste direito, ele faz a juntada de um documento. Porém, no curso do processo, a outra parte alega a falsidade desse documento. Portanto, antes que eu possa, para que eu tenha condições de afirmar se este autor tem direito ou não, primeiro preciso resolver a questão em relação à falsidade alegada do documento. Então, esta questão relacionada à veracidade ou falsidade deste documento é prejudicial em relação ao julgamento da questão principal. E o que o parágrafo 1º do 503 nos diz é que esta decisão relacionada à questão prejudicial, ela pode ser atingida pela coisa julgada, desde que presentes os requisitos aí mencionados nesse parágrafo 1º. E é importante que você lembre que na sistemática do Código de 73, que foi revogado, existia a chamada ação declaratória incidental, que tinha esse objetivo de se buscar a coisa julgada em relação a questões prejudiciais que surgiam no processo. No atual CPC de 2015 não se fala mais em ação declaratória incidental, de modo que as questões prejudiciais elas também vão ser resolvidas na própria sentença e podem, portanto, ser atingidas pela coisa julgada caso os requisitos previstos nesse parágrafo 1º estejam presentes. Eu também quero destacar o artigo 504. O 504 ele fala que não vai fazer coisa julgada. Os motivos e a verdade dos fatos estabelecidos como fundamentos da sentença. Ou seja, ele já faz menção à sentença e para você compreender esse artigo 504, você precisa se lembrar que a sentença é composta por 3 partes: relatório, fundamentação e o dispositivo. Então, qual parte da sentença vai fazer a coisa julgada? É a parte dispositiva. Ou seja, pode ser que eu tenha mais de um pedido que venha a ser objeto de julgamento. Nós falamos que são os capítulos de julgamento ou os capítulos de sentença. Então é exatamente esta parte da sentença que vai ser atingida pela coisa julgada e não a fundamentação, não os motivos que levaram o magistrado a adotar aquele julgamento. Por fim, só para lembrar que caso o réu venha a alegar a coisa julgada, ele deve fazê-lo através de preliminar de contestação. E uma vez que seja reconhecida a ocorrência desta coisa julgada, isso vai ensejar o quê? O julgamento, a extinção do processo sem o julgamento de mérito, lá nos termos do artigo 485, inciso 5 do Código de Processo Civil. É isso.